Olá a todos, estamos de volta. Vamos então agora formar a segunda mesa do dia e que encerra o encontro de hoje. Vou fazer então a apresentação dos participantes dessa segunda rodada. Apresento a professora e pesquisadora Milene de Cássia. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, professora titular do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, onde atua também como docente e pesquisadora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, e bacharelado em Cinema e Audiovisual. Pesquisadora do Grupo Cultura, Memória e Desenvolvimento da Universidade de Brasília, integrante da Rede Latino-Americana em Educação, Cinema e Audiovisual, Rede Quino. Pesquisadora em diversas áreas afins e escritora. O próximo participante é doutor em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e graduação em Bacharelado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro também. Atualmente é professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida e leciona também na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em estudos sobre subjetividade, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, clínica, biopoder e pensamento. O próximo conferencista é Amanda Ávila. Ela é graduada em licenciatura plena em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Possui pós-graduação lato sensu em Memória, História e Historiografia pela mesma instituição. Mestre em Memória pelo Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da UESB, onde também é doutoranda. Atualmente realiza pesquisa visando problematizar as concepções de pensamento e memória por meio da arte cinematográfica, tendo como referencial teórico-metodológico os estudos do filósofo francês Gilles Deleuze, na intenção de estabelecer uma relação profícua entre as três áreas de conhecimento: filosofia, cinema e audiovisual e memória. E o último conferencista que forma a mesa, graduado em História, é Danilo Lobo, especialização em Memória, especialização em Teoria e História Literária, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade e atualmente curso doutorado em Memória, Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Atua como técnico administrativo de nível superior na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, onde ocupa o cargo de técnico em assuntos educacionais no Instituto Multidisciplinar em Saúde, Campus Anísio Teixeira, Vitória da Conquista, Bahia, além de ser pesquisador e escritor. Eu passo, então, a palavra a Milena, que vai conduzir essa mesa. Boa tarde a todos e a todas. Quero começar a minha fala agradecendo a oportunidade de estar na mediação dessa mesa, que faz uma discussão importante e traz uma contribuição relevante ao debate, né, sobre a diferença, sobre a filosofia da diferença. A mesa tem o tema Direito à Diferença e Diferença em Si Mesma. Nós vamos começar com a fala de Amanda Ávila, né, que vai tratar da crítica do primado da identidade presente no pensamento platônico da representação, trazendo para o debate a conexão do pensamento deleuziano com o pensamento nietzschiano. Quando essa proposta apresenta, esse encontro, na verdade, apresenta a proposta de reversão do platonismo com a valoração da diferença. Né? Depois nós vamos ter a fala de Danilo, que vai tratar dos conceitos de simulacro e diferença a partir desse encontro entre Deleuze e Nietzsche.
E, por último, vamos ouvir Alteríris Maciel, né, que vai propor, na sua abordagem, a correlação das ideias de diferença e simulacro em Deleuze com a noção de resistência em Foucault. Né? Então, eu espero que todos aproveitem bastante a discussão da mesa e que a gente tenha um bom debate nesse final de tarde, que promete, né, reflexões, interlocuções e uma riqueza de pensamentos que estão sendo apresentados na interlocução entre o campo filosófico, mas também entre outras áreas do conhecimento. Então, eu vou passar a palavra para a Amanda, né, e ela vai ter um tempo para sua fala de 30 minutos, mas ela pode ficar à vontade de usar um pouco menos, se assim o quiser. A mesma coisa depois, Danilo também, e o professor Alteríris. Então, Amanda, por favor, fique à vontade, use seu tempo. Obrigada, Mila. Boa tarde a todos. Primeiro, também gostaríamos de agradecer ao professor Alteríris e à Hudson pelo convite para participar do dossiê e desse evento. Eu confesso que depois que eu vi a dimensão do evento, eu até fiquei tensa, porque nós ainda somos inexperientes, né? Estamos em fase de leituras e pesquisas aí dos escritos deleuzianos, que nós temos como intercessores em nossa pesquisa acadêmica. Então, a gente não tem essa tamanha maturidade intelectual, como é o caso de outros participantes daqui, como o próprio professor Alteríris, o Joel Bima, o Mário Bruno, que acompanhamos os trabalhos e até nos servem de inspiração. Mas, assim, como dizem que é do lado dos bons que a gente fica melhor, né? A gente aceita o desafio e aqui nós estamos e agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Nossa fala aqui vai ser baseada no nosso artigo, né? Meu, da professora Milene e do Danilo, que versa sobre a relação entre diferença pura ou diferença em si mesma e simulacro, né, na construção do pensamento. Eu entendi essa relação aqui como uma proposta deleuziana de reversão do pensamento da representação platônico, esboçada tanto no texto O Método de Dramatização, de 67, quanto no texto Platão e o Simulacro, de 69. Trata-se, portanto, assim, de um artigo de cunho revisional, ou seja, uma pequena revisão bibliográfica que a gente faz, no qual a gente se esforça por compreender essa proposta deleuziana, até para mobilizá-la depois, né, em outros escritos da nossa pesquisa. Sendo assim, como a professora Milene colocou, a gente vai iniciar a fala apresentando aqui o pensamento da representação platônico, muito rapidamente. Depois a gente vai trazer a proposta de reversão dele, contida no método de dramatização, e depois a gente passa a palavra para Danilo para falar do funcionamento do simulacro na proposta. Então, vamos lá. Para Deleuze, o filósofo ele é um criador de conceitos, né, a partir de problemas que se impõem à existência. Então, Platão ele cria aí o conceito de ideia, né, instituindo, assim, a partir disso, uma divisão no mundo entre essência e aparência, ou entre inteligível e sensível, ou entre original e cópia, estabelecendo com isso as bases de uma filosofia da representação que vai funcionar como um tribunal, ou como um juízo da existência, né, a partir das exigências dessa ideia, que seria uma unidade pura, imutável, pertencente a uma instância superior e transcendente, né, ou seja, a um mundo das formas perfeitas, que seria esse mundo inteligível, que antecede o mundo sensível, que seria a sua reprodução em boas e más cópias. Então, a gente vê que com a ideia, Platão funda aquilo a partir do qual se dará a seleção dos pretendentes que participarão em menor ou em maior grau da sua unidade. As ideias, portanto, de justiça, verdade, beleza, seriam formas puras e inalcançáveis, e a depender da semelhança, ou seja, da similitude, né, a essa identidade da ideia, as cópias do mundo sensível participariam dela, da sua linhagem, em segundo, terceiro, quarto grau e por aí vai, constituindo, portanto, aí uma rivalidade entre os pretendentes, né, e uma hierarquia entre eles, com relação a esse critério de semelhança interiorizada. O que significa isso? Uma semelhança que não se dá apenas no nível da exterioridade, né, mas também como um desejo de pertença, ou seja, um desejo de participação dessa ideia, ou por amor a essa ideia. Né? Daí porque ele dirá que para alcançar o mundo inteligível, ou melhor, para participar da sua unidade, deve o pensador, então, amar e querer o verdadeiro, né? E se esquivar dos sentidos e do corpo, já que o corpo encarcera a alma e é o lugar da memória das formas, né?
se dedicando ao caminho aí claro e explícito do reconhecimento, inclusive, nesse caso, se utilizando da reminiscência para chegar ao conhecimento verdadeiro, né? Já que as boas cópias, elas se lembrariam do vislumbre das formas perfeitas que elas tiveram antes de encarnar nesse mundo sensível. Só que dentre essas boas e más cópias, Platão ele vai identificar uma outra condição, que é a de uma linhagem não pertencente a essa ideia, né? Ou seja, uma cópia dissimulada, que não possui a pretensão de se assemelhar a essa ideia, que seria o simulacro, que é o que Danilo vai falar mais adiante, mas que aqui a gente adianta que Platão, ao perceber isso, vai realizar todo um esforço para extingui-lo da existência, da república, pelo menos, né? Pois ele não participa dessa identidade do mesmo, já que ele possui uma dissemelhança interiorizada. Então, diz Deleuze aí acerca dessa hierarquização e dessa exclusão, e aqui eu cito Deleuze. As cópias são possuidoras em segundo lugar, pretendentes bem fundados, garantidos pela semelhança. Os simulacros são como os falsos pretendentes, construídos a partir de uma dissimilitude, implicando uma perversão, um desvio essenciais. Fim de citação. Então, resumidamente, com a ideia, Platão ele constrói um pensamento que compreende a existência a partir da representação, com essa busca pela verdade, baseada na verossimilhança e na recognição, por meio desse método da divisão e eleição de pretendentes bem fundados, e com isso ele cria uma linhagem a partir da divisão do mundo entre original e cópia. Mas, além disso, ele também divide esse mundo entre cópias e simulacros, que são esses falsos pretendentes, que devem ser extirpados, né, subordinando, portanto, aí a diferença, a unidade de julgamento da identidade da ideia, constituindo a tríade que Deleuze irá nominar de homem verídico, que é o eleito, imbuído de uma vontade de verdade, que é esse querer, para alcance de um mundo verdadeiro, que é um mundo transcendente ou ideal. Então, esse pensamento ele vai se estender a diversos modelos, ele, como por exemplo o modelo teológico, né, que põe Deus como unidade transcendente, mas também vai se estender ao campo social, que define os rostos adequados com os corpos funcionais e tributáveis, né, os modelos que devem ser seguidos e alcançados. E aí Deleuze vai criticar esse modelo do pensar platônico e propor a sua reversão e ou a sua subversão, né, criando um outro conceito de ideia no método de dramatização, de modo a garantir aí a existência da diferença sem subjugá-la à identidade. Como é que ele vai fazer isso? Então, ele vai começar duplicando também a existência em duas esferas, né? Claro, virtual e atual. Porém, diferentemente de Platão, o virtual e o atual em Deleuze, eles não possuem transcendência. Eles são imanentes ao campo da experiência. Uma outra diferença vai se fazer aqui no fato de que no virtual, que é o campo das ideias para Deleuze, não há forma e nem função a priori. Estas ideias, portanto, do campo virtual da imanência são diferenças puras. E o que é isso? Significa dizer que elas são potências, que elas são forças, que são singularidades nômades, porque elas estão sempre em movimento, em devir. Não são, portanto, imutáveis, né, como a platônica, mas elas são multiplicidades, com variações de intensidade. Portanto, elas são compostos da própria realidade não representativa, apresentada em condição larvar, né? Então, em razão do grau de intensidade dessas multiplicidades, elas vão constituir um animal, um objeto, uma paisagem, uma pessoa, uma coisa, etc. De modo que nós somos frutos da composição desses dinamismos virtuais. E aí, nesse campo, o Deleuze vai dizer que as ideias elas são diferenciadas, não é um campo de uma massa homogênea, por exemplo, é um campo de heterogeneidades, né? Elas são distintas, porque elas possuem variações de intensidade. E elas são obscuras, porque elas estão ainda em condições larvares. Por outro lado, o campo do atual coexiste e é correlativo a esse virtual, e se compõe, nesse caso aí, este sim, das formas e das funções, que são estabelecidas aí para a organização da vida, mas são surgidas adjacente ao encarne dessas forças ou dessas potências ou dessas multiplicidades em determinado espaço-tempo. Desse modo, são das diferenças intensivas e virtuais
que vão surgir as diferenças extensivas e atuais. Daí porque Deleuze vai afirmar que desse campo virtual das diferenças puras, no processo de atualização, a gente passa ao campo das diferenças empíricas, onde há aí uma mudança de natureza, que a gente sai então do campo do que ele chama da diferenciação para o campo que ele chama da diferenciação, no qual, se há semelhança entre os corpos, essa semelhança é apenas efeito, né, tomada erroneamente aí como causa. Então, a semelhança, para Deleuze, ela é segunda e não primeira em relação aos corpos. Isso porque, no virtual, esses corpos larvares, eles são intensidades, e eles possuem apenas relações de repouso e velocidade, que Deleuze futuramente vai chamar de latitude, e poder de afetar e ser afetado, que ele vai chamar de longitude. Então, esse campo de virtualidades, portanto, ele não possui uma existência empírica, mas ele é real, e ele insiste sobre o atual, sendo a condição precípua de alteração e criação incessante do atual. Então, dirá Deleuze que não há atual sem uma névoa de virtual que o ronde, né? E sobre isso que eu falei aqui da diferença e da ideia, eu cito novamente o Deleuze aqui. Para ela, para a ideia, atualizar-se é diferenciar-se. Nela mesma e na sua virtualidade, portanto, a ideia é totalmente indiferenciada, porque não possui atualidade, né? Mas ela é plenamente e completamente diferenciada, pois dispõe de relações e singularidades que se atualizarão sem semelhança nas qualidades e partes. Então, parece que toda coisa tem como que duas metades. Uma metade ideal, mergulhando no virtual, e uma metade atual, constituída pelas qualidades que encarnam essas relações. Fim de citação. Logo ao contrário, então, do que pensa Platão, não há mundo inteligível e mundo sensível, separação entre esses mundos, né? Este é o único mundo que existe, imanente, e aqui as semelhanças, né, elas se apresentam como simulações nessa atualização da diferença. E aí, sobre isso, o Schopenhauer vai dizer, né, cito o Schopenhauer aqui, este é um mundo de simulacros, e a relação essencial é entre o diferente e o diferente, e não entre um modelo e suas cópias, entre um idêntico e um semelhante. Fim de citação. Então, instaura-se aqui um outro modo de pensar, no qual pensar ele não é reconhecer, né? Não se baseia, portanto, no objeto buscado e encontrado, mas pensar, para Deleuze, é ter uma ideia. Daí porque ele vai falar que pensar é uma coisa rara, né? É adentrar esse campo de virtualidades, portanto, para criar. Então, não se pensa quando se quer, porque as ideias elas não se encontram dentro da cabeça e por um exercício a gente tira ela de lá. Mas se pensa quando se é incitado, ou seja, quando esse campo de virtualidades casualmente se impõe ao atual, arrancando do atual as intensidades que estão aí sob a forma, né? E forçando, portanto, o pensador a colocar o pensamento em movimento inventivo. Então, só se pensa num campo distinto e obscuro, que é esse campo da diferença pura, e não no objetivo e claro, que é o campo do atual. Sobre esse pensar, portanto, também não se pode estabelecer julgamento, dizer que está certo ou errado, dizer que é verdadeiro ou que é falso, já que não há uma forma e função pré-existente para estabelecer esse corte. E aí essa seletiva platônica, né, baseada na semelhança à identidade do modelo, ele se esvai, de modo que o simulacro, aqui ele vai deixar de ser uma imitação, uma cópia mal fundada, e vai passar a ser também parte da própria diferença que se diferencia em si mesma. E aí, nessa esteira para Deleuze, então, o pensamento ele não possui um caminho originário, né, e não vai se fazer por exercício de adequação. Enquanto criação e objeto de um encontro entre os corpos com essa virtualidade, ele não possui imagem preconcebida, né, do qual ele possa ser cópia, só podendo, então, seus efeitos serem medidos com base nas condições de enfraquecimento ou de intensificação da vida que ele produz. E aí uma outra seletiva, portanto, vai se fazer presente, que seria a seletiva das forças, né, das intensidades que passam no processo de atualização do pensamento. Ou seja, não é uma seletiva mais moral, fundada nesse campo transcendente, definida a priori, que elege esses pretendentes, mas uma seletiva ética, uma seletiva imanente, né, que leva em consideração aí em que medida o agenciamento entre atual e virtual vai intensificar a vida, né, vai
tensionar formações fixas, rígidas, vai contestar modelos majoritários. E aí, para ficar mais clara essa perspectiva da seletiva e da força, eu vou passar para Danilo, porque essa interseção é muito do Deleuze com Nietzsche, a perspectiva das forças em Nietzsche. Então, eu agradeço aqui o momento, acredito que eu não passei do tempo, e passo para Danilo agora. Obrigada. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da organização do evento, com o professor Alterives, professora Conceição e professor Hudson, né? Agradecer a professora Milene, que está aqui compondo a mesa com a gente, dizer que é uma alegria estar aqui participando e compartilhando com vocês, né, as nossas pesquisas nesse evento, né? E está também pensando sobre a diferença, né? Pensando sobre a diferença em suas diversas matizes, em suas diversas perspectivas, e aqui no caso em questão, que a gente está trabalhando, é pensar a diferença pura, né, da diferença em si mesma, e tomando o caminho do Gilles Deleuze, né, na questão, principalmente, que ele elabora lá, na questão do simulacro, no Lógica do Sentido, né. Então, aqui eu vou começar a minha fala, né, justamente tomando essa discussão que se faz entre simulacro e diferença como uma proposta de reversão dessa ideia das formas perfeitas, né, com a vontade seletiva e do caminho instituído para o seu alcance desenvolvido pelo platonismo, né. A Amanda já desenvolveu um pouco sobre isso, falando dessa questão das formas perfeitas do Platão, né. Se faz por uma interseção com as considerações nietzschianas, que compreende quanto uma tarefa da filosofia do futuro, né, a crítica da dualidade entre o mundo da essência e da aparência. Nietzsche percebia neste aspecto o início de uma vinculação moral à condenação do corpo e da imagem em prol de um mundo suprassensível, tecendo uma censura ao pensamento platônico na medida em que via essa condenação como agente de impotência, pois só contém forças reativas, isto é, que suspeitam da vida, negando-a na medida em que trabalha opondo vida, né, e ideias, né, e em nome da união entre verdade e pensamento. Então, segundo Nietzsche, e aqui eu cito Nietzsche para iniciar a fala, né, não há sentido em fabular acerca de um outro mundo, a menos que o instinto de calúnia, apequenamento e suspeição da vida seja poderoso em nós. Nesse caso, vingamo-nos da vida com a fantasmagoria de uma vida outra, melhor. Fecho citação, aqui do Crepúsculo dos Ídolos, né? Desse modo, Nietzsche reconhece que por trás de um homem verídico, que julga a vida a partir de valores pretensamente mais altos, se encontra como se fosse um doente de si próprio, né? Um degenerado. Cito Nietzsche. A moral, na medida em que condena em si, não por atenções, considerações, intenções da vida, é um erro, uma idiosincrasia de degenerados que causou dano incomensurável. Fecha citação. Contrariamente a essa força reativa, o filósofo apresenta uma força ativa, né, que é aquela que se coloca contra tudo aquilo que aprisiona a vida e o pensamento, alocando a sua afirmação na vontade e não no juízo, uma vez que compreende todo o valor como temporal, o que significa dizer que, em Nietzsche, a busca da verdade e o ideal do conhecimento é substituído pela avaliação, de modo que seu sentido será sempre parcial, plural e perspectivista. Em ressonância com as ideias nietzschianas, nas considerações acerca da relação entre simulacro e filosofia antiga, contida no apêndice da obra Lógica do Sentido, de 1969, Deleuze inicialmente vai afirmar que a teoria platônica do mundo das ideias, anteriormente descrita, tem como objetivo uma divisão de profundidade, que apresenta uma dialética da rivalidade, por meio da qual se distingue o verdadeiro pretendente dos falsos. Para alcançar esse objetivo, Platão utiliza-se da ironia e do mito, buscando justificar uma narrativa de fundação para o modelo, a partir do qual se dará a autenticação da ideia e a seleção da linhagem. Diz Deleuze, cito, é próprio da divisão ultrapassar a dualidade entre o mito e a dialética, e reunir em si a potência dialética e a potência mítica. O mito, com sua estrutura sempre circular, é realmente a narrativa de uma fundação. É ele que permite erigir um modelo segundo o qual os diferentes pretendentes poderão ser julgados. Fecho citação.
Entretanto, no Sofista, Diálogo de Platão, segundo Deleuze, esse método da divisão é instituído de modo paradoxal, ou seja, não para avaliar os justos pretendentes, mas para encurralar o falso pretendente como tal, isto é, para definir o ser do não ser, no caso do simulacro, sendo o próprio sofista o simulacro. Aqui, como já foi dito, a distinção se coloca entre dois tipos de imagens, as boas cópias, pretendentes bem fundados pela semelhança, os simulacros, falsos pretendentes fundados na dissimilitude. Decorre daí a divisão em dois domínios das imagens ídolos. De um lado, cópias ícones, de outro, os simulacros fantasmas. Cabe salientar que a definição de boa cópia se dará pela proximidade dessa cópia com a ideia, sendo que se modela interiormente sobre esta. Assim, cito Deleuze, a identidade superior da ideia que funda a boa pretensão da cópia. Fecha citação. No que se refere ao simulacro, sua pretensão é de se apresentar enquanto o próprio objeto, e não enquanto sua cópia. Dessa forma, funda-se à margem da ideia por meio de um desequilíbrio interno, recobrindo uma dessemelhança. Como exemplo esclarecedor, Deleuze traz o catecismo que afirma que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porém, pelo pecado, o homem perdeu a semelhança, ficando apenas com a imagem. Noutros termos, o homem tornou-se simulacro com relação a Deus. O efeito da semelhança, nesse caso, se dá de modo exterior, e não interiormente como a boa cópia. A dissimilitude é que é interiorizada. Por conseguinte, Deleuze vai afirmar que o próprio Platão já insinua aqui as bases da filosofia da diferença, na medida em que apresenta que não se tem como definir o simulacro com relação ao molde, estabelecendo entre eles uma diferença de natureza. Cito Deleuze. Eis porque não podemos nem mesmo defini-lo com relação ao modelo que se impõe às cópias, modelo do mesmo, do qual deriva a semelhança das cópias. Se o simulacro tem ainda um modelo, trata-se de um outro modelo, um modelo do outro, de onde decorre uma dessemelhança interiorizada. Fecha citação. Trata-se, portanto, de duas leituras do mundo. E aqui é interessante a gente distinguir essas leituras, né, para que fique bem claro o que está sendo posto aqui como problema, né? Uma que pensa a diferença a partir da similitude preliminar, o mundo das cópias, e a outra que pensa a similitude como produto de uma disparidade, o mundo dos simulacros. Por conseguinte, Deleuze afirma que para Platão o simulacro não se configura enquanto uma negação do ser ou aquilo que ele é contrário, mas enquanto aquilo que difere dele em absoluto, sendo, portanto, o indeterminado, embora o filósofo permaneça subordinando-o ao modelo do mesmo, já que estipula critérios de verdade para a existência do idêntico. Segundo Regina Schopke, dessa forma, cito ela, Platão estava condenando todo e qualquer estado de diferença livre. Fecha citação. Esse modelo se estenderá por todo o pensamento da representação, seja selecionando pretendentes, seja excluindo o excêntrico ou o divergente, em nome de uma finalidade superior, de uma realidade essencial, ou mesmo de um sentido da história, né? Todavia, há desta feita uma diferença entre a cópia e o simulacro, na medida em que este imita o modelo de forma ardilosa e exterior a ele. Por outro lado, há também uma diferença entre o simulacro e a ideia modelar, porque aquele não participa em nenhum grau, como boa ou má cópia, da sua interioridade. O simulacro se vê, então, como pura diferença e alteridade, o não ser que é. Nesse íntere, Deleuze propõe uma subversão do platonismo, por meio da destruição radical da identidade, por considerar que esta não apenas estabelece uma distinção hierárquica entre ideia e cópia, mas também subordina as duas a um fundamento, a uma homogeneidade, por meio da similitude, o que significa subordinar a diferença à unidade, né? Diz Deleuze, em Diferença e Repetição, de 1968, que, cito, na verdade, a distinção do mesmo e do idêntico só é proveitosa se levarmos o mesmo a submeter-se a uma conversão que o remeta ao diferente,
ao mesmo tempo em que as coisas e os seres que se distinguem no diferente sofram de modo correspondente uma destruição radical de sua identidade. É somente sob esta condição que a diferença é pensada em si mesma e não representada, mediatizada. Todo o platonismo, ao contrário, é dominado pela ideia de uma distinção a ser feita entre a coisa mesma e os simulacros. E, em vez de pensar a diferença em si mesma, ele já arremete a um fundamento, subordina ao mesmo e introduz a mediação sob uma forma mítica. Subverter o platonismo significa o seguinte: recusar o primado de um original sobre a cópia, de um modelo sobre a imagem, glorificar o reino dos simulacros e dos reflexos, fecho citação. Assim, compreende o simulacro como a expressão da diferença, haja vista que, longe de ser uma cópia degradada, não correspondente ao original, o simulacro revela uma potencialidade criadora, que nega, cito, Deleuze, tanto o original como a cópia, tanto o modelo como a reprodução. Fecha citação. Define, então, um mundo não hierarquizado, em que não há mais espaço para a dualidade original e cópia, ou verdadeiro e falso, vez que se tem uma dispersão que apresenta a ausência de origem e de ponto de vista privilegiado, demonstrando que não há mais seleção possível. A obra não hierarquizada é um condensado de coexistências, um simultâneo de acontecimentos. E essa condição da diferença pura, que está para o não ser, que ao mesmo tempo é, Deleuze dará o nome de devir louco, ou maquinaria dionisíaca, fábrica de efeitos de aparências e ilusões, sobre a qual só é possível estabelecer qualquer julgamento em função de si mesma, e não mais atrelada a uma identidade verdadeira e preliminar. Cito Deleuze. A simulação é o efeito do funcionamento do simulacro enquanto maquinaria, máquina dionisíaca. Trata-se do falso como potência, pseudos, no sentido em que Nietzsche diz a mais alta potência do falso. Subindo à superfície, o simulacro faz cair sob a potência do falso, o fantasma, o mesmo e o semelhante, o modelo e a cópia. Ele torna impossível a ordem das participações, como a fixidez das distribuições e a determinação da hierarquia. Instaura o mundo das distribuições nômades e das anarquias coroadas. Longe de ser um novo fundamento, engole todo fundamento. Assegura um universal desabamento, mas como acontecimento positivo e alegre. Então, assim, essa reversão, toda essa perspectiva que está sendo apresentada pelo Deleuze, junto ao Nietzsche, é justamente de reverter, né, de colocar em questão toda essa ideia de mundo ordenado, de mundo previamente ordenado, né, que está em um mundo que tem seu fundamento, o seu fundamento no transcendente, né? Então, assim, apela-se para uma imanência, né, das multiplicidades que está sendo colocado na sua singularidade, nas suas diferenças, né? Nesse sentido, a reversão do platonismo como uma reversão do postulado do pensamento da representação é postulado como pensamento da representação e elabora uma sua nova imagem do pensamento, em prol da categoria de forças que incitam pensar, construindo um paradigma que tem por objeto a produção de ficções, buscando uma inversão dos valores que regem o saber e demonstrando que toda verdade é criação, o que significa que toda ficção é uma atividade genérica do humano. Daí porque, junto a Nietzsche, definirá que a potência do simulacro ou da diferença pura está na abolição das dicotomias e na promoção de uma avaliação constante das forças implicadas no processo de produção do pensar. Desta feita, Deleuze observa que uma vida pode ser avaliada, por exemplo, como reativa, ao mostrar-se como aquela que teme o devir e postula valores e normatizações superiores, fazendo da verdade uma vocação, uma finalidade. Como já visto, pauta-se num pensamento representativo, que estipula a verdade como um caminho a ser buscado e alcançado pelo homem verídico. Por outro lado, uma vida intensa, né, pauta-se na criação e, portanto, tem a verdade como produto, efeito, e não como princípio. Sob este aspecto, diz Nietzsche, cito, ser verdadeiro significa apenas não se desviar do sentido usual das coisas,
Por verdadeiro, compreende-se, antes de mais nada, apenas aquilo que usualmente consiste na metáfora habitual. Portanto, somente uma ilusão que se tornou familiar por meio do uso frequente e que já não é mais sentida como ilusão. Metáfora esquecida, isto é, uma metáfora da qual se esqueceu que é uma metáfora. Fim de citação. Zurabishvili irá esclarecer que, a partir da própria concepção de verdadeiro enquanto produção, destacada por Nietzsche, e junto com Deleuze, instituirá a diferenciação entre verdades baixas, que aqui no caso seriam recognições exatas, e verdades elevadas, que aqui no caso seriam colocações de problemas. E ao retirar o elemento do pensamento do julgo da verdade, elevando-o aos problemas, ele retira o pensamento da determinação de uma realidade previamente postulada para submetê-lo às condições do valor e do sentido, imanentes ao campo da experiência. Nesse íntere, o valor é compreendido como a crítica e a criação contextualizadas, cuja variação de graus se estabelece sobre aquilo que se entende como verdade. Já por sentido, entende-se o produto dos encontros, que deixa de ser algo dado ou tido como princípio, origem ou fim, mas construído sem generalidades e substancializações. Assim, valor e sentido são temporalizados e implicados na construção de uma noção de verdade perspectivada. Atribuir valor e sentido, então, é desenvolver uma crítica à noção de uma origem para o conhecimento, tido como fundamento e partir da investigação e inclusão das relações de forças que corroboram para a sua formação. Sobre este aspecto do pensamento, diz Deleuze em Nietzsche a filosofia, cito, o sentido consiste precisamente numa relação de forças, segundo a qual algumas agem e outras reagem. Qualquer que seja a complexidade de um fenômeno, distinguimos bem forças ativas, primárias de conquista, e forças reativas, secundárias de adaptação e de regulação, porque a essência da força está em relação com outras forças. A relação da força com outra força chama-se vontade. Fim de citação. Descartes vê, a gente pode pensar nessa seletiva da força, a vontade como afirmação cujo grau de potência se preenche a partir das condições imanentes da existência, valorizando a experiência fisiológica e sensorial, substituindo a forma moralista e transcendente do verdadeiro pela vontade de potência. Desta feita, consoante Pelegeiro, embora continue a existir com Nietzsche os conceitos do verdadeiro e do falso, estes já não são tidos como absolutos, mas expressivos de, cito, uma vida mais ou menos intensa, mais ou menos gregária, mais ou menos artística, tal como a verdade está, a partir de então, sujeita ao devir. Logo, nessa esteira, para Deleuze, o pensamento não possui caminho originário, nem se faz por exercícios de adequação, enquanto criação não possui imagem preconcebida da qual possa ser cópia, só podendo seus efeitos serem medidos com base nas condições de enfraquecimento ou intensificação da vida que ele produz. E aqui, já para finalizar, do que foi exposto, importa concluir que Deleuze realiza a reversão do platonismo por meio da explanação de um novo modo de pensar, que, de acordo com sua filosofia da diferença pura, é compreendido como um pensamento do virtual ou das ideias vitais, ou ainda do fora imanente, que traz uma crítica contundente à representação e uma nova perspectiva de existência, não moralizante, mas entendida como vontade de potência, enquanto vontade criadora. Aqui a diferença pura constitui o elemento vital do pensar que se mostrará enquanto capaz de apresentar não o mesmo, o já conhecido, mas o outro enquanto aparece no virtual, diferenciado, e se encarna de modo divergente, diferenciado no atual, portanto, enquanto simulacro. É desse modo, ainda, que pensar, percorrendo a ideia enquanto multiplicidade, é pensar a diferença em si mesma, observando como ela opera, quais os campos de individuação que a envolve, quais os dinamismos espaços temporais que a determinam a encarnar-se, onde e com que grau de intensidade e sob qual caso ela se apresenta, em que medida ela se mostra ativa e opera para a intensificação da vida,
configurando com esse procedimento um método de dramatização do pensar específico para cada forma de expressão, que usará do seu material adequado, capaz de tornar pensável, visível, dizível e sensível essa virtualidade com suas intensidades e multiplicidades. Só assim é possível atribuir sentido e valor às problematizações que sobrevêm ao pensamento e às criações decorrentes desse encontro diferencial, sem submetê-lo à adequação identitária, à recognição, mas valorando o novo que emerge da sua atividade. Agora eu vou passar para o professor Alterius, que vai desdobrar e falar um pouco também da diferença em Foucault. Muito obrigado. Poxa, valeu. Obrigado aí, a Milene, professora Milene, Danilo, Amanda. É um prazer falar com vocês mais uma vez, tá aqui com vocês. E ouvi duas falas sobre Deleuze e a reversão do platonismo e a afirmação e a produção da diferença. Eu vou tentar me conectar com o que vocês falaram, mas eu vou pegar um caminho diferente. Eu vou apresentar o problema da diferença a partir da filosofia do Michel Foucault. Devo, em inúmeros momentos, entrar em contato com o que vocês propuseram, falaram aí com muito brilhantismo, mas vou começar trabalhando alguma coisa que talvez conspire contra a minha própria proposta, e vocês vão entender no final por que eu estou começando por aí. Eu vou, adotando a metodologia do Michel Foucault, dizer para vocês que a identidade, segundo Foucault, ela é produzida. E se ela é produzida devidamente, ela não é produzida tão somente pela instância representativa do pensamento, mas por práticas sociais bem concretas, onde o Foucault mostra a produção dessa identidade em 2 livros excepcionais, um intitulado Vigiar e Punir, o outro intitulado A Vontade de Saber, que é o primeiro volume da história da sexualidade. E o que ele propõe quando ele fala dessa produção de identidade? Mostrar que não há uma identidade natural, que a identidade suposta de um determinado sujeito é, na realidade, uma identidade produzida no interior de dispositivos concretos, e fazer, a partir daí, uma avaliação muito pertinente, muito sutil, em alguns aspectos até específica, dessa produção de identidade ocasionada no interior de determinados dispositivos de poder saber, e o direito à diferença como uma prática de resistência. Bom, para a gente entender direito o que eu estou tentando apresentar para vocês nesse início da minha fala, é preciso que a gente contextualize rapidamente o pensamento do Michel Foucault, explicite também rapidamente quem é Michel Foucault, filósofo, e como ele sustenta essa ideia de que a identidade é produzida e o direito à diferença se faz a partir de uma prática de resistência. Foucault é um filósofo do século XX, nascido em 1926 e falecido em 1984, que constrói uma filosofia na segunda metade do século XX com um propósito muito específico: destruir os universais metafísicos que contaminaram as filosofias clássicas da representação por intermédio de uma determinada pesquisa histórica que ele passa a denominar como sendo o nome do método dele. Por outro lado, o Foucault tenta fazer uma filosofia onde nela ele vai fugir explicitamente das ditas filosofias do sujeito, porque ele critica veementemente a ideia cartesiana e kantiana de que possa existir um determinado sujeito constituinte ou um determinado sujeito autônomo. Para Foucault, convém dizer, esse sujeito não é autônomo, ele é produzido no interior de práticas sociais. Para entendermos de uma maneira bem estratégica uma topologia do pensamento do Michel Foucault, eu vou propor um cotejamento que ele mesmo fez entre as questões que animaram o pensamento dele e as questões de um pensador que ele, curiosamente, abordou
para se opor a esse pensador, mas utilizando as questões desse próprio pensador. O pensador do qual eu estou me referindo é o Kant. E vocês sabem que o Foucault aborda Kant num ensaio curto, intitulado O que são as luzes, onde ele, por um lado, valoriza algo no procedimento kantiano, a crítica que o Kant desenvolve, mas refuta as questões kantianas, retomando as próprias questões para reformular de uma outra maneira. O que o Foucault critica em Kant? Foucault critica em Kant a ideia que Kant estabelece a partir da crítica de que possa existir um sujeito autônomo. Foucault critica em Kant a metodologia do sujeito transcendental enquanto condição de possibilidade tanto do conhecimento, quanto da moral, quanto da teleologia do juízo. O Foucault critica em Kant a ideia de que nós possamos sermos considerados sujeitos autônomos e, na condição de sujeitos autônomos, condições de possibilidade das experiências que supostamente nós realizamos. Por outro lado, ele retoma de Kant 3 questões, que são questões que foram apresentadas pelo próprio Kant ao longo das 3 críticas, crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica do juízo, e ao retomar essas 3 questões, ele vai realocar essas 3 questões no sistema de pensamento dele. Quais são as 3 questões kantianas que o Foucault interroga, questiona a maneira como Kant resolve tais questões e realoca as 3 questões no sistema de pensamento dele. As questões kantianas podem ser apresentadas de uma maneira bem simplificada e que vocês irão entender com rapidez. São 3. A primeira questão é: o que eu posso conhecer? Essa é a questão que em Kant domina toda a crítica da razão pura. O que eu posso conhecer? A segunda questão que o Kant formula na filosofia dele é: o que eu devo fazer? Me parece ser plausível que essa é a questão que predomina na filosofia kantiana no período em que Kant vai se dedicar a entender a faculdade de desejar, e por isso mesmo ele vai construir uma moral. A terceira questão que o Kant apresenta é a questão: o que me é permitido esperar, que também pode ser formulada de uma outra maneira: quem sou eu e como eu posso me relacionar com o porvir? Uma questão verdadeiramente teleológica, cuja teleologia do juízo pode ser inferida da crítica do juízo. Quando Kant pergunta o que eu posso conhecer, o que eu devo fazer, o que me é permitido esperar, ele vai, enquanto filósofo, buscar as condições de possibilidade no conhecimento. Um sujeito suposto transcendental, ao buscar tais condições nesse sujeito suposto transcendental, ele vai tentar pensar os limites do conhecimento. Esse é o problema que predomina com certeza na crítica da razão pura, onde Kant, nessa crítica da razão pura, está querendo pensar os limites do conhecimento humano. A questão, o que eu devo fazer, é a questão que Kant prioriza na crítica da razão prática, e a resposta kantiana será: o que eu devo fazer a partir de um princípio moral que deva estar alocado na minha razão. Esse princípio moral alocado na minha razão é a lei moral, enquanto forma a priori ou forma vazia da lei. Já a questão: o que me é permitido esperar, é uma questão teleológica, cuja resposta vai ser dada por Kant no final da obra dele, quando ele for pensar a gênese do juízo teleológico. Pois bem, Foucault aborda essas 3 questões e rejeita de Kant a resposta. Ao abordar essas 3 questões, rejeitando de Kant a resposta, ele retoma a questão: o que eu posso conhecer? Substitui o problema do conhecimento pela noção de saber, e ao apresentar, substituindo a ideia de conhecimento pela ideia de saber, a questão kantiana,
o que eu posso saber, ele vai buscar uma resposta completamente oposta à resposta dada por Kant. O que significa isso? Que os saberes são práticas sociais. Não são atividades de um sujeito autônomo, porque esse sujeito autônomo não existe. Essas práticas sociais são práticas discursivas e práticas não discursivas. E quando ele começa a mostrar que essas práticas sociais são históricas, ele começa a inverter o procedimento kantiano ao dizer que o sujeito emerge a partir de tais práticas, não existindo, em hipótese alguma, nenhum sujeito a priori, nem tampouco nenhum sujeito autônomo, como acreditava Kant. Só que no momento em que ele apresenta a questão, o que eu posso saber, normalmente a gente pensa que a gente pode saber qualquer coisa, ao inverter a postura kantiana e dizer que os saberes são práticas sociais, o Foucault chega a uma estranha conclusão de que o sujeito emerge de tais práticas. E se ele emerge de tais práticas, é evidentemente que ele é um sujeito derivado de tais práticas, ou, se vocês quiserem, sujeitado a tais práticas. De imediato, o que ele vai estar questionando? A ideia de um sujeito a priori que seria, a priori, livre, para mostrar que o sujeito se constitui a partir de determinadas práticas de saber. Primeira tese dele, que predomina na década de 60, é onde o Foucault se mostra arqueólogo, tá? Nessa primeira tese, ele começa a dizer: não é sujeito autônomo, o sujeito é uma função derivada de certas práticas discursivas, e enquanto função derivada de certas práticas discursivas, ele é sempre sujeitado à ordem do discurso. Muito interessante, né? É a maneira como o Foucault está escapando das ditas filosofias do sujeito e a maneira como o Foucault está reencontrando um lugar para o sujeito dentro da arqueologia dele. O que ele quer com isso? Detonar de uma vez por todas a ideia de sujeito universal, jogar fora a ideia de um sujeito a priori, para poder mostrar na contrapartida como esse sujeito emerge de práticas históricas. Ao mostrar como esse sujeito emerge de práticas históricas, ele vai deliberadamente dizer, nessa década de 60, que todo sujeito é um sujeito sujeitado a determinadas práticas de saber, e essas práticas de saber são práticas discursivas e práticas não discursivas. Por quê? Porque para Foucault, saber é ver e falar. É um pouco isso mesmo, saber é ver e falar. É um pouco fantástico mesmo. Saber é ver e falar, e você não pode ver nem pode falar qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer meio. Não pode ver, não pode falar qualquer coisa em qualquer lugar, em qualquer meio. É esse meio que vai determinar o que deve ser visto e o que deve ser dito. Pois bem, na década de 70, quando ele descobre o segundo elemento que fará parte do método dele, o poder, tá? A pergunta kantiana é retomada dentro de uma outra perspectiva. E qual é essa perspectiva? Foucault retoma a questão de Kant, o que eu devo fazer, tá? E ao invés de responder a Kant da maneira como Kant respondeu, buscando a resposta à questão num sujeito a priori dotado de uma lei moral, tá? Ele desloca a questão para o âmbito da norma e apresenta a questão: o que eu devo fazer em termos de estratégias de poder? E trouxe para o sistema de uma maneira muito interessante a ideia de poder, e ao introduzir no sistema a ideia de poder, ele começou a implementar na década de 70 uma microfísica do poder, onde nessa microfísica do poder ele passou a dizer que o poder para ele não é repressor, não é uma propriedade. O poder para ele é um exercício de forças. O poder para ele é uma relação de forças, onde nesta relação de forças o poder é produtor de afetos ativos e de afetos passivos. Prestem atenção, no momento em que ele desenvolve essa microfísica do poder, olha que coisa enlouquecida, ele começa a desenvolver uma tese de que o poder está em toda parte, está no interior das instituições, está nos colégios, nas fábricas, nas salas de aula,
no interior da família, é preciso dizer também que ali tem relações de poder, que o poder está, olha só, atravessando a sociedade nas diversas instâncias que estão localizadas dentro do campo social. No momento em que ele começa a desenvolver essa microfísica do poder de uma maneira brilhante, microfísica essa que aparece nos textos da década de 70, o primeiro texto onde ele começa a apresentar a sua teoria do poder é um conjunto de conferências que ele fez na PUC, que saiu com o título A Verdade e as Formas Jurídicas. Em 1975, ele lança um livro bomba, que eu acho genial, intitulado Vigiar e Punir, onde ele vai descrever minuciosamente o funcionamento das sociedades disciplinares. Em 1976, ele lança um outro livro bomba chamado A História da Sexualidade, volume 1, para dizer que até no discurso da sexualidade o poder se entranhou. Até no discurso da sexualidade o poder se entranhou. E se entranhou casado com um determinado saber para produzir sexualidades normatizadas. Olha que história. Nesse período que começa no texto intitulado A Verdade e as Formas Jurídicas, aparece de novo no Vigiar e Punir, e em 1976 aparece no texto intitulado Vontade de Saber, História da Sexualidade, volume 1, o Foucault introduziu no sistema dele a noção de dispositivo. E, segundo Deleuze, essa noção de dispositivo, Deleuze faz uma análise do dispositivo brilhante num texto intitulado O que é um dispositivo, que vocês poderão encontrar no volume lançado pelo Lapujade, Dois Regimes de Loucos, quando Foucault introduz a noção de dispositivo, Deleuze analisando a noção de dispositivo de Foucault, tá? O Foucault vai fazer com que a noção de dispositivo tenha, tá certo? Um valor estratégico na obra dele. Por quê? Porque com a noção de dispositivo ele conseguiu explicitar o meio concreto onde o poder se efetua, as práticas de saber que estão se desenvolvendo no interior desse meio e a correlação existente entre saber e poder. Já que para Foucault não há saber sem poder, porque saber e poder estão em pressuposições recíprocas. Qual é a ideia dele? O poder se efetua em meios concretos, esses meios concretos são dispositivos, meios concretos que são, a um só tempo, dispositivos que implementam relações de poder como relações de forças, e dispositivos onde, olha só, um determinado saber é praticado e totalmente, ou parcialmente, se vocês quiserem, existe a possibilidade de ser total também, subjetivado. Existe também a possibilidade de ser totalmente subjetivado. O que é o dispositivo para Foucault? O dispositivo é um meio concreto, constituído por práticas de saber e estratégias de poder. Deleuze chega a chamar isso também de linhas de enunciação, linhas de visibilidade, relações de forças constituindo linhas de poder. O dispositivo é um meio concreto constituído por práticas de saber e relações de poder. Como é que a gente pode colocar na prática essa noção e tornar essa noção completamente clara para todo mundo, antes de abordar o problema da resistência e do problema da produção da diferença, com o qual eu vou findar minha fala, tá? O que o Foucault está dizendo é muito simples. Qualquer meio concreto onde um sujeito entre para aprender um ofício ou para subjetivar um determinado saber é um dispositivo. A tese é bem simples. Uma sala de aula é um dispositivo, um local de trabalho é um dispositivo, um consultório médico é um dispositivo, ou seja, qualquer meio onde você frequente para aprender um determinado saber, tá? E entrar numa determinada estratégia de poder é um dispositivo. Ou seja, Foucault está falando de uma forma bem concreta, tá? Não tem nada abstrato.
Por exemplo, numa sala de aula, para entrar, eu primeiro tenho que fazer um exame para ver se eu vou ser admitido, se eu vou ter competência intelectual para fazer o curso. E lá dentro vai ter sempre alguém me vigiando e querendo saber se eu estou agindo de uma forma transgressiva ou se eu estou me comportando de uma determinada maneira. No momento em que eu me comporto adequadamente dentro dessa sala de aula, eu vou ganhando algum tipo de incentivo ou de promoção, vou adquirindo um determinado saber, só que o que eu não sei é que, ao mesmo tempo em que eu vou adquirindo um determinado saber, eu vou sendo adestrado ali, de tal forma que, por intermédio desse adestramento, eu vou me individualizando e aderindo à estratégia de individualização que está regendo no interior de um determinado dispositivo. Ok, né? Ok, tranquilo. Tranquilo, bem claro, quer dizer, 5 anos de escola, se eu sair bem comportado, isso significa que o dispositivo funcionou, tá? Quando você começa a pensar que os dispositivos estão instalados no interior da sociedade como um todo, você começa a perceber, olha só, que ao longo da sua vida, você vai passando de um dispositivo a outro, quando o Michel Foucault utiliza a noção de dispositivo dentro do sistema dele, ele vai se livrando de uma vez por todas do par da metafísica clássica, que é o par sujeito e objeto. E vai, de alguma maneira, se afastando veementemente da proposta kantiana. Qual é a tese? Nós nos tornamos sujeitos no interior de dispositivos. Se nós nos tornamos sujeitos no interior de dispositivos, são nos dispositivos que nós recebemos uma determinada identidade. A tese é essa. A tese é essa, 5 anos numa escola e eu saio professor Alterives. 5 anos num determinado dispositivo, eu ganho um ofício, um nome próprio, um currículo, mas antes eu fui examinado. Fui examinado, porque ninguém vai me dar essa facilidade à toa, vai me examinar antes, para entender por intermédio do exame, tá certo? Se eu sou um sujeito bem comportado, e se eu devo, por atestar um bom comportamento, ser aprovado dentro daquele dispositivo. Qual é a técnica que o dispositivo utiliza? Estou usando o Foucault. O dispositivo utiliza a técnica de produção da verdade pela extração da fala do sujeito que ele deixou entrar. É uma estratégia bem sutil. Fale tudo que se passa em você. Aí o outro começa a falar e vai contando, e vai contando, e vai contando. A partir de um determinado momento, eu construí um saber em torno da sua fala. E ao construir o saber em torno da sua fala, eu comecei a atribuir à sua fala um determinado sentido. Olha lá, esse sentido se chama, na prática de saber, diagnóstico. Bem claro, né? É o chamado diagnóstico. Diagnóstico. O exemplo que o Foucault dá no momento em que ele está analisando tais dispositivos, que eu vou tentar colocar para vocês daqui a pouco, tá? Vou tentar colocar para vocês daqui a pouco, de uma maneira bem clara, o exemplo que ele dá no texto intitulado A Vontade de Saber, História da Sexualidade, volume 1, ele retira de uma prática teológica chamada confissão. Retira lá, de uma prática teológica chamada confissão, ele diz que o confessionário é um dispositivo onde, por um lado, você tem um padre que escuta e você tem um fiel que fala de si. E que, ao falar de si, recebe do padre que escuta o sentido da fala. O fiel entra, muito provavelmente, para falar dos seus prazeres sexuais e o padre diz que aquilo é pecado. No momento em que o padre diz que aquilo é pecado, olha que coisa interessante, a fala do fiel vai ser interpretada pelo padre, e uma vez interpretada pelo padre, vai nascer não mais o fiel que veio se confessar, mas o pecador. Bem interessante, né? Como você deu arma para o bandido lhe diagnosticar.
através de uma fala, tá certo? Que o outro incitou a você a falar para dizer qual é o sentido da tua fala, e ao dizer qual é o sentido da tua fala, normatizar você enquanto sujeito. Essa ideia que o Foucault foi buscar na pastoral cristã, né, a ideia de confissão, curiosamente, ele levou para os dispositivos das ciências sexuais. E ao levar para os dispositivos das ciências sexuais, o que ele passou a dizer? Que as ciências sexuais são práticas confessionais secularizadas. São práticas sexuais secularizadas, onde nessa secularização você não fala mais de pecado, você fala agora de psiquiatrização do prazer perverso. Você não fala mais de uma criança pecadora, mas de uma criança perversa polimorfa. Você não fala mais de uma mulher histérica, mas da histerização do corpo da mulher. Você começa a perceber que quando as ciências sexuais secularizam a confissão, elas vão utilizar a mesma estratégia da confissão para produzir indivíduos, olha só, subordinados a um discurso sobre a sexualidade, que para Foucault é sempre histórico, dotados de uma determinada identidade, um determinado perfil psicopatológico e uma determinada sexualidade que, uma vez posta no discurso, cria a impressão de que é natural, mas é produzido historicamente. Genial. Genial. No Vigiar e Punir, ele tinha já pensado o dispositivo com a explicitação do panóptico. No Vigiar e Punir, que é um livro muito bom, no meu entendimento, ele já tinha colocado como as sociedades disciplinares funcionavam, ao dizer para a gente que as sociedades disciplinares funcionavam com meios semi-fechados, que eram verdadeiros meios de confinamentos, onde o ser humano era postular durante algumas horas para aprender um determinado saber e se comportar de uma determinada maneira. No momento em que ele começa a descrever as sociedades disciplinares com essa lógica, ele começa a dizer que as sociedades disciplinares funcionam pela estratégia da individualização, estratégia de poder, produzir indivíduos dóceis, e pela estratégia da identificação. Olha que coisa interessante. Atribuir, tá certo, a alguém uma identidade a partir de uma fala extraída do próprio sujeito. No momento em que ele começa a descrever de uma maneira muito criteriosa e rigorosa esses dispositivos que emergem nas sociedades disciplinares, ele chega, enfim, à conclusão de que a identidade dessas sociedades é produzida por práticas de saber e de poder. Produzidas por práticas de saber e de poder, produzida por práticas discursivas, práticas não discursivas, e o ser humano vai, aos poucos, se individualizando como um ser dócil, sujeito dócil, como Danilo falou, espírito de rebanho, falou lá na fala dele, sujeito dócil, bem dócil, quase um nerd, obediente, tá certo? Dotado da capacidade de reproduzir o saber que aprendeu e se comportando de tal maneira que ele queira virar capataz do dispositivo de poder que o sujeita. É doido isso. Louco, louco. No momento em que o Foucault começa a mostrar isso, e ele mostra isso com brilhantismo, eu não tenho por que me estender muito, porque minha fala vai acabar daqui a pouco, ele começa a dizer uma coisa que eu acho que vale a pena registrar. Vale a pena registrar para a gente poder entender coisas que são importantíssimas nesse filósofo, que eu acho que não pode ser negligenciado nem tratado de uma maneira leviana. Ele começa a dizer, por exemplo, que a identidade é uma produção de um dispositivo, que o sujeito identificado a essa identidade é um sujeito sujeitado a práticas que vigoram no interior do dispositivo e que o dispositivo desenvolve tecnologias de poder e técnicas de poder saber exatamente para capturar, sujeitar e identificar o sujeito.
no momento em que ele começa a desenvolver o método dele de uma maneira brilhante, ele vai definir a sociedade disciplinar como uma sociedade de indivíduos devidamente identificados e normatizados, algo que o Norberto Elias também falou, né? A sociedade dos indivíduos. Ele vai pensar essa sociedade dos indivíduos como uma sociedade recente, porque ele diz que ele não vai encontrar indivíduos com identidade fixa nas sociedades monárquicas, que isso é típico das sociedades disciplinares. Ele vai começar a mostrar que as sociedades disciplinares são sociedades produtoras de indivíduos dóceis e dotados de uma identidade fixa. Ok, tá? Só que no momento em que o Foucault demonstrou isso, década de 70, ele entrou em crise com o pensamento dele. Entrou em crise com o pensamento dele, isso é genial. Ele entrou em crise com o pensamento dele, isso acontece em 1976, quando ele entra em crise, e o que levou Foucault a essa crise foi, olha só, a seguinte pergunta: será que o poder está em toda parte? Será que não há escapatória para nenhum sujeito? Será que todo sujeito é um sujeito sujeitado a estratégias de poder, tá? E as práticas de saber? Será que não há possibilidade da gente pensar doravante em um sujeito livre e que esse sujeito livre possa ser dentro do é o fato dele ter chegado à conclusão, tá certo? De que o poder está em toda parte, e se o poder está em toda parte, a ideia que o Foucault desenvolve naquela época é: parece que o poder se espalhou por todo o campo social. O que é que ele traz de diferente nesse livro que vai fazer com que ele, Michel Foucault, pense num para-além, olha só, das relações de poder. Pense num para-além das relações de poder e conceba esse para-além das relações de poder através de uma palavra simples, que já funciona tanto no vocabulário marxista quanto no vocabulário psicanalítico. Qual é a palavra que o Foucault encontra quando ele analisa os dispositivos de poder e saber e chega ao impasse e à crise que fez com que ele desse uma virada no pensamento dele? A palavra que ele encontra é a palavra resistência. A palavra que ele encontra é a palavra resistência. A partir desse momento, ele começa a pensar, a especular sobre a palavra resistência. Ele começa Acho que o André está sem áudio. André, você está sem áudio.
Opa, desculpa. Então, eu estava dizendo que o professor Terives deve estar com algum problema de conectividade, então, para que a gente não tenha nenhuma interrupção na sequência da mesa, eu sugiro que você, Milene, conduza já, talvez, as primeiras perguntas, para a gente já ir aproveitando esse tempo, até o restabelecimento do link do Alterives. Então, eu espero que o professor Alterives consiga se restabelecer logo, porque até onde eu vi aqui, as questões... Ele voltou, só um minutinho. Oi, Alterives. Voltou? Voltou. Caiu o sistema. Caiu, estava na reta final. Quanto tempo eu tenho ainda? Acho que mais uns 5 minutos, que aí vai terminar com a mesma duração dos demais. Tá, 5 tá, a já 10 minutos, tá bom? Tá, Ok. eu fecho já. Ok. Você De onde parou vem a resistência? Hã? Isso, você parou na resistência. De onde vem a resistência? Essa é a tese que ele está tentando estabelecer. E para poder explicitar para vocês como Foucault concebe resistência, é necessário diferir a palavra resistência que consta no vocabulário dele da palavra resistência que consta no vocabulário marxista e da palavra resistência que consta no vocabulário psicanalítico. Ou seja, para Foucault, resistir não é sinônimo de reagir. Para Foucault, resistir não é sinônimo de lutar, combater pela via da luta. Resistir, para Foucault, é sinônimo de criar. Qual o significado disso? Quem resiste está criando novas possibilidades de existência. Se quem resiste está criando novas possibilidades de existência, a palavra resistência em Foucault vai se articular a uma terceira fonte, a um só tempo distinta do saber e do poder. Qual é a fonte da resistência? Foucault dirá, a prática de si. E quando ele diz que a fonte da resistência é a prática de si, tá? Ele, enfim, retoma a terceira questão kantiana, o que me é permitido esperar, ou quem sou eu, para colocar a partir da terceira questão, o que me é permitido esperar, ou quem sou eu, a prática de si dentro de uma dimensão ética. Dentro dessa dimensão ética, resistir é criar condições, olha só, históricas de você se relacionar consigo. Se resistir é criar condições históricas de você se relacionar consigo. Vamos agora tentar contextualizar. O que significa, segundo Foucault, resistir na contemporaneidade, ou pelo menos no tempo em que ele analisou a disciplina. Se a disciplina consiste em individualizar o indivíduo, ou melhor, individualizar o ser humano, tá? Identificar o ser humano por intermédio de uma fala desse ser humano, atribuir a essa fala do ser humano uma determinada identidade por intermédio de um determinado discurso, e chegar, enfim, à normatização desse ser humano, transformando-o num sujeito sujeitado, tá, a certos saberes e poderes, dirá Foucault, resistir é exercer o direito à diferença. E aí eu estou encontrando a fala de vocês, tá? Exercer o direito à diferença, mas exercer o direito à diferença dentro, olha só, de práticas concretas de resistência, onde nessas práticas concretas de resistência, exercer o direito à diferença é literalmente, como Deleuze descreveu, porque é do Deleuze essa ideia, lendo Foucault, produzir a diferença. De que diferença nós podemos pensar quando estamos falando diretamente com Michel Foucault? Eu vou dizer mais ou menos o que vocês disseram, a diferença pura, a diferença em si mesma, mas não vou falar dentro de uma perspectiva deleuziana, eu vou falar dentro de uma perspectiva histórica. E para falar dentro de uma perspectiva histórica, eu vou precisar de uma última noção do Foucault, que eu acho que é genial, de uma última distinção que o Foucault estabelece, distinção essa que é extremamente sutil e as pessoas passam ao largo como se ela não existisse, que é a distinção que o Foucault estabelece entre presente e atual. Distinção essa que ele retirou, curiosamente, de Kant também.
lá no texto, que são as luzes. Nessa distinção que ele estabelece entre presente e atual, Deleuze e Guattari, certa vez, notaram que o Foucault estava, de alguma maneira, reproduzindo uma distinção que o Nietzsche fez, certa vez, na filosofia dele, entre o atual e o intempestivo ou inatual. Só que aquilo que aparecia para Nietzsche como atual, em Foucault vai aparecer como presente. E aquilo que em Nietzsche aparecia como inatual ou intempestivo, em Foucault vai aparecer como atual. Deleuze e Guattari notaram que essa diferença entre presente e o atual pode também ser pensada de uma outra maneira, como a diferença entre história e devir. E quando eles propuseram que nós diferenciássemos presente de atual como também, tá certo? Uma espécie de retomada da diferença entre história e devir, enfim, eles concluíram, lendo Foucault, que a resistência e o direito à diferença é, na realidade, uma produção de diferença de alguém que está se insurgindo contra os dispositivos normativos que habitam a história para produzir novos modos de existência. Ao pensarmos dentro dessa perspectiva, estou fechando a minha fala, tá? A diferença pode ser pensada rigorosamente como uma diferença produzida. E essa diferença produzida deve ser pensada rigorosamente em Foucault como uma espécie de superdobra. Ali onde Michel Foucault, certa vez, falou da morte do homem e de um futuro pós-humano. E, de alguma maneira, ele pôde entrar numa conexão transversal, vocês sabem disso, com Nietzsche, né? Entrar numa conexão transversal com Nietzsche, onde ele vai, de alguma forma, dar uma resposta àquilo que o Nietzsche colocou brilhantemente no Assim Falava Zaratustra. Como pensar Foucaultianamente o nosso atual pós-humano, sabendo Foucaultianamente que a forma homem já ficou no passado. E aqui eu encerro, para a gente começar o debate. Desculpa a interrupção, mas foi queda de sistema, tá? E vamos iniciar o debate agora. Milene, muito obrigado. Nós que agradecemos essa mesa tão rica, as falas que se complementam, é uma discussão extremamente interessante, para que a gente comece a pensar questões que são contemporâneas, que marcam o nosso dia a dia, a nossa vida, né? E especialmente a discussão sobre essa relação entre identidade e diferença, né? Toda essa construção que foi sendo feita na fala de vocês, que faz a gente pensar efetivamente nas construções identitárias e faz a gente pensar, né, nessa situação, pensando agora a questão da diferença, né? E a diferença que é trazida para esse debate, né? A diferença em si, né? E para a gente pensar a diferença em si, a gente precisa aprender um bocadinho com o professor Alterives e com a Amanda e Danilo também, né? Então, a gente vai estar agradecendo aqui essa rica exposição. E a gente tem algumas perguntas no chat, mas o meu chat só mostra aqui a partir das 18h06. Então, só posso ver as perguntas que estão depois desse lugar. A Amanda viu uma pergunta no início e registrou. Eu queria, já que a Amanda, e ela disse que pode começar respondendo essa questão, porque as outras que eu vi aqui estão todas dirigidas para o professor Alterives. Então, a questão que eu vi muito no início, depois eu acabei não acompanhando mais o chat, não sei se teve alguma outra, foi sobre a relação entre homem verídico e espírito livre. Se seriam a mesma coisa. Mais ou menos isso, eu acho. E aí, nesse caso, o homem verídico ele seria justamente o contrário do espírito livre para Nietzsche, né? Porque o homem verídico é justamente esse que tem essa vontade de verdade, é esse que se vê Amanda, superior. perdão, você teria condições de falar um pouquinho mais alto ou melhorar o som do seu microfone? Eita, deixa eu verificar aqui, peraí. Melhora? Melhorou ou não? Muito pouco, eu acho que ainda não.
Eu estou te ouvindo bem. Então tá. Então é que eu vi algumas perguntas aqui, então vamos seguir, perdão. Então tá. Então seria mais ou menos isso, né? O contrário um do outro, porque esse homem verídico, então, é esse que tem essa vontade de verdade, é esse, então, que se vê como superior, né? Como homem superior, e por conta disso, ele vai se amparar numa moral, nessa moral transcendente, né? Para justificar essa posição maior e essa posição hierárquica. Ao passo que o espírito livre, ele vai empreender uma crítica, né? Uma problematização, um tensionamento a esses valores supraterrenos, vamos dizer assim. Porque ele vai ver nisso uma reatividade, como o Danilo colocou, né? Uma negação da vida, como o Danilo colocou. E é com isso que ele vai afirmar a sua diferença. Então, quando o Nietzsche fala do espírito livre, ele fala muito correlacionando com aquela perspectiva do tornar-se o que se é, né? Então, é mais ou menos um convite, nesse caso, a se colocar na imanência como esse experimentador, né? Como alguém capaz de verificar os agenciamentos possíveis aí, né? Para aumentar a sua potência de agir. Então, ele vai... O espírito livre é aquele que age muito mais com vontade de potência, com vontade de criação, do que com a perspectiva de vontade de poder, de vontade de verdade. Pegando um pouco aí do que o professor Alterives trouxe, a gente poderia até correlacionar aí que o homem verídico estaria mais para essa adaptação a essas normatizações, e o espírito livre seria mais esse resistente, por exemplo. Isso. Não sei se tem mais algo aí que pode complementar, mas eu queria completar isso aí que você falou, porque tem tudo a ver. Pode ficar à vontade. O homem verídico, no Nietzsche, ele é alguém que age a partir de uma vontade de poder. E essa vontade de poder é um querer dominar. É uma das faces da vontade de poder, querer dominar, tá? Buscando uma verdade numa transcendência. Na verdade, a vontade de verdade do homem verídico é uma vontade de negar o devir em proveito de um mundo eterno. Quando você fala do espírito livre, você está falando de uma vontade de poder que eu chamaria, propriamente falando, de vontade de potência, que é o grau mais elevado dessa vontade. Nesse grau mais elevado dessa vontade, a vontade entra em devir. O espírito livre está muito mais ligado ao artista, o homem verídico está muito mais ligado à vontade de verdade. O homem verídico é Platão, né? É isso. É Platão, o primeiro homem verídico da história da filosofia. É ele que inventa o mundo verdade para poder julgar a realidade. É isso que ele faz. O espírito livre, dentro da abordagem de vocês, está do lado daquilo que Platão quis chamar de simulacro. E que o Nietzsche vincula a ideia do além-homem, do super-homem, começa a pensar por aí, dentro dessa perspectiva. Na fala que eu fiz do Foucault, o espírito livre, no meu entendimento, é quem resiste. É essa prática de resistência que vai me permitir pensar uma prática de liberdade. Porque quem reage está totalmente dominado mesmo, dentro do dispositivo. Então, gente, depois dessa questão que a Amanda respondeu, aparece aqui para mim uma questão que foi colocada por... pronto. Maria Clara Souza. Existe correlação entre o homem verídico de Deleuze e o de espírito livre de Nietzsche? Foi o que eles acabaram de responder. Já então, respondemos. Se você puder postar a outra que vem em sequência, porque para mim não aparece. Como ser esse alguém... Como ser esse além-homem dentro de uma sociedade que segrega direitos básicos no sentido de produzir, através dessa resistência, essa afirmação do ser com a consolidação dessa diferença? Boa questão. Na verdade, o problema não é como ser esse além-homem. O problema é como você pode produzir um combate efetivo àquilo que lhe sujeita dentro de um campo social. Porque a invenção de novas práticas de vida, Nietzsche sacou isso, não é possível sem um combate. Qual o exemplo que Nietzsche dá? Sem um leão que combate, não há criança. Porque a gente fica completamente na credulidade de um camelo, assumindo os valores estabelecidos e carregando esses valores nas costas. A ideia de Nietzsche é muito intempestiva.
para que a criança possa advir como o além-homem, é necessário um leão que destrua os fardos do camelo. Em política Foucaultiana, creio que algo similar acontece. É necessário combater criticamente algo nos dispositivos que são coercitivos para praticar a liberdade. E não é fora dos dispositivos, porque o Foucault não é ele não tem vocação à filosofia marginal, é dentro mesmo. E é isso que torna ele admirável. Ele não faz apologia do que está na margem, porque ele entende que o poder migra para lá também. Ele quer politizar os dispositivos, e para politizar os dispositivos, botar ali dentro práticas de resistência para ver se a gente pode pensar algo fora dos dispositivos. Foucault também é nietzschiano, né? Não vamos esquecer isso, não. Ele tem vários textos que são homenagens a Nietzsche. Tem o Nietzsche, a Genealogia e a História, a primeira conferência do Verdade e as Formas Jurídicas. Talvez seja o único filósofo da história da filosofia que ele pegue e adote completamente, porque os outros ele fala com uma certa reserva, mas o Nietzsche ele bota ao lado, é um aliado dele. E o Deleuze, com certeza, é um nietzschiano com 2 livros escritos. Então, a próxima questão. O poder está na escola, na família, na religião. Até então, somos manipulados pelo poder e pelo dispositivo? Com certeza, está absolutamente certa. Mas bota outra coisa aí, tem resistência também. Uhum. Tem, tá? Bota esse terceiro elemento. Tem resistência também, com certeza. E são as práticas de resistência que vão fazer com que a família se mobilize. Uhum. E não tem como ignorar esses dispositivos, porque não há vida fora dos dispositivos, mas tem que politizar tais dispositivos. Tem uma coisa que foi falada aí também por vocês, por Danilo e por Amanda, que é a diferença que Nietzsche estabelece entre vontade de poder como querer dominar e vontade de poder como virtude que dá, que é uma diferença que ele estabelece lá, que num caso você tem o mais elevado grau da vontade de poder, que a gente chamou de vontade de potência, no outro caso você tem o grau mais baixo da vontade de poder, que é um querer dominar o outro. Quando a vontade de potência está no seu nível mais elevado, aí ela transvalora, ela cria novos valores. E é nessa criação de novos valores que a possibilidade de você escapar do poder se torna efetiva, concreta. Sem utopia revolucionária, que também Foucault não gosta disso. Nem eu. Carlos Eduardo está dizendo aqui, uma pergunta simples. Todo saber é poder? Não, mas não há saber sem poder. Isso não há saber sem poder. Não se trata de reduzir um ao outro, mas dizer que eles estão em pressuposição. O que não dá mais para acreditar é num saber neutro. Eu aprendi com Nietzsche. A quem interessa isso? Pergunta logo. Você perguntar a quem interessa nisso, você vê que aquele saber é perspectivado e tem alguém com um certo interesse querendo ditar o discurso para você. Tem uma pergunta aqui no chat, que eu não sei se... O Nietzsche já sabia disso. A Maria está perguntando. O Nietzsche já sabia disso, que o homem é um produto inventado. E o Foucault levou a sério isso. A forma homem foi inventada entre a forma Deus e o futuro pós-humano. Ela é histórica. Mas o Nietzsche já sabia disso, porque no Zaratustra o Nietzsche diz que a gente precisa ultrapassar o homem. A gente pensa que o homem é meta, e o homem não é meta coisa nenhuma, o homem é meio. E Nietzsche anuncia o super-homem para dizer que o homem não é meta de evolução coisa alguma. Ele é um produto de uma cultura que se forjou durante séculos. A cultura humana, demasiadamente humana. O Foucault tem uma metodologia mais específica, onde ele vai dizer que a forma homem surge em determinado momento histórico. Então, vamos a outra questão. Resistir no mundo contemporâneo faz exercer o direito à diferença dentro de práticas de resistências
dentro de práticas concretas de resistência, com isso produzirá diferença. Então, essa resistência vai contra o poder, o dispositivo? Vai, mas a palavra contra é que é perigosa, porque o poder volta e captura. Eu prefiro achar que essa resistência é uma invenção de um modo inédito de vida, onde nessa invenção de um modo inédito de vida, ela se coloca como uma resistência ativa, e não uma resistência que está ainda brigando contra alguma coisa. Que a melhor maneira de você escapar do poder, isso foi Antônio Negri que me ensinou também, não é batendo contra ele, é indo embora. Deixa o tirano falando sozinho, que ele vira um clown, um palhaço. É a ideia de êxodo do Negri. Se a multidão for embora, o império acaba. Se for embora, o império acaba. Mas, Conceição Maria, como entender a Revolução Nietzschiana hoje ser além da moral? A Revolução Nietzschiana hoje é, no meu entendimento, uma revolução intempestiva sempre. O que Nietzsche disse no século XIX vale para o século XX e para o século XXI. Ser intempestivo sempre é estar sempre na borda do seu tempo, desenvolvendo condições de criticar o seu tempo para poder se abrir para um porvir ou para um devir. Nietzsche pensou isso no século XIX, mas esses intempestivos sempre existiram. E vão existir sempre. Por exemplo, Lucrécio era um pensador intempestivo em Roma. Spinoza é um pensador intempestivo em Amsterdã. Não é? O que Spinoza faz no século XVII, ninguém ousou fazer. E é genial que ele fala de um plano de imanência, nega absolutamente qualquer transcendência, para pensar uma imanência pura, plena. Essa imanência pura, plena em Spinoza aparece como uma anomalia histórica. Porque nada ali na história dava condição histórica para a emergência de um Spinoza. O Spinoza teve que inventar as suas próprias condições para fazer aquela filosofia, que é linda. O que Spinoza faz no século XVII? Combate a tristeza, combate a angústia, combate e propõe de uma maneira revolucionária uma ética dos bons encontros. Olha que coisa bonita. Uma ética dos bons encontros, uma ética das paixões alegres e dos afetos ativos de alegria. Muito bonito mesmo. Bonito demais. Muito bonito. A outra questão é através da escuta e do retorno do que escutamos para o sujeito que podemos propiciar alguma resistência e produção de sentido novo? Mas é preciso aprender a escutar também. Há um aprendizado da fala e da escuta, porque também uma pessoa normativa escuta e normatiza. Uhum. E olhe para quem você vai contar suas histórias. Às vezes você está contando para alguém, tá certo, e vai sair de lá completamente patologizado. Não conte, por exemplo, a psiquiatras, que você corre o risco de sair com uma porrada de transtorno. Tá? Outra pergunta de Adriana Doyle. A diferença singular e radical é construída no devir? Em relação à psicanálise, quem é o sujeito da diferença? Boa questão. Eu acho essa questão ótima. A diferença singular e radical é construída no devir, com certeza. Mas em relação à psicanálise, quem é o sujeito da diferença? Deveria ser um analisante. Se o psicanalista tiver uma escuta aprimorada para isso. E eu espero que tenha. Porque quando você faz a sua análise, de alguma maneira que você já não suporta mais o perfil identitário que a sociedade atual construiu para você. Quem busca uma análise está sofrendo horrores porque está numa divisão psíquica entre alguma coisa de fora que se entronou na sua consciência moral e alguma coisa em você que resiste.
Será que a psicanálise pode funcionar como um dispositivo que favoreça a resistência? Creio que sim. Mas a gente precisa também introduzir uma ética aí, né? Sérgio Luiz, como podemos fazer uma análise atual da obra O Leviatã, de Hobbes, e a leitura do Poder em Foucault? Não, do Hobbes, a leitura do Poder em Foucault é uma crítica a Hobbes, embora Foucault reconheça que há uma verdade em Hobbes. Ele reconhece que há uma verdade em Hobbes, tá certo? A política é a guerra continuada dentro de uma determinada sociedade, ele reconhece isso, mas ele é um crítico de Hobbes porque Hobbes é um defensor do Estado. É um defensor do aparelho do Estado. O Leviatã é um aparelho de Estado, porque Hobbes parte da premissa de que o homem em estado de natureza é um lobo, e que se ele não renunciar ao seu egoísmo, ele tende a virar um lobo. E quem obriga ele a renunciar a esse egoísmo para se tornar um lobo recalcado é o aparelho de Estado Leviatã. Isso Foucault critica. Ele se posiciona numa perspectiva contrária a essa, né? Bem claro isso. Porque o Foucault não é um pensador do Estado. Ariel Lopes. Essa pergunta é cabeluda, não sei o analista. Um sujeito morto no processo? Pode ser. Não tem uma resposta definitiva para isso, não. Não tem. Pode ser. Não seria um analista um sujeito morto no processo? Pode ser. Ele é destituído no processo, né? Do lugar de analista, alguma coisa assim. A criação a partir da resistência não estaria sujeita a um novo ciclo de fazer o saber ser poder através da politização deste novo lugar do sujeito? Com certeza. Essa tensão sempre tende a se reproduzir, mas nem por isso a gente tem que desistir da resistência. Porque o poder vai lá e captura. O Deleuze disse a mesma coisa. Se pensar que as práticas nômades podem existir um dia sem aparelho de Estado, isso é ilusão. E o aparelho de Estado é um aparelho de captura. Essa tensão está sempre se reproduzindo. O importante é que você não se renda diante da convicção de que está tudo dominado. Por isso é que resistir é preciso. Bom, Milena, não encontro mais nenhuma pergunta. Acabamos terminando uns 15 minutinhos antes do horário. E aí eu peço que vocês façam aí as considerações finais para a gente poder encerrar esse primeiro dia. Ok. Obrigada, André. Amanda, Danilo, querem comentar alguma coisa? Só agradecer mais uma vez, Mila, pela oportunidade do encontro, da partilha aqui com o pessoal, com a Terives, e desejar um bom encontro, um bom restante de encontro, um bom dia amanhã também para o pessoal que vai estar desenvolvendo, né, as falas. Então, que seja momentos de tamanho aprendizado como foi hoje para a gente essa tarde. Obrigada. Também gostaria de agradecer, né, a participação, as provocações, né? Eu acho que é sempre interessante a gente voltar a algumas questões aí que estão postas, né? Na questão do Foucault, do Deleuze, dos filósofos da diferença, né? E eu acho que o evento vai desdobrar mais outras questões, e eu desejo um bom evento para todos os participantes e todos que vão apresentar ainda. Um abraço. Eu também. Eu queria agradecer também, dizendo que foi uma tarde boa. O evento todo está bom. A mesa anterior foi muito boa também. Gostei bastante da fala do Nelson. O Mário Novello fez uma fala que me impressionou. E o Mário Bruno também colocou as questões dele a partir do François Laruelle, que foi bem interessante. E as falas não dialetizaram, que é uma coisa interessante. Elas entraram em ressonância, não teve briga nem divergência, mas houve diferença. Isso é importante. Que essa diferença tenha sido afirmada por todas as falas, sem que as pessoas entrassem em litígio. E o clima fluiu bem, né? A tarde foi ótima.
eu acho que todos nós estamos de parabéns. Valeu, obrigado. Certamente, todos de parabéns. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar acompanhando esse evento desde o seu início. Também gostei muito da primeira mesa e penso que a segunda mesa vem corroborando na sequência da programação, né, que foi muito bem pensada e articulada a partir dessa produção que todo mundo pode acessar, que foi publicada na revista Estudos da Linguagem, que André já deixou disponível, já mandou o link aí no chat, e dizer que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, a gente ter oportunidades de encontros dessa natureza que nos façam refletir sobre a condição atual que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no Brasil mais gravemente, né, mas essa condição que a gente está vivendo no mundo contemporâneo, onde temos aí uma série de questionamentos, né, e uma série de ações contra as diferenças, né? Inclusive no debate da própria identidade, né? Então, acho que é importante a gente pensar isso, né? Essa mesa colocou isso de uma forma muito adequada, muito precisa na sua discussão teórica e trazendo para as questões como Alterides, Amanda e Danilo trouxeram, né? São questões que nos possibilitam pensar o dia a dia, o cotidiano e também a nossa postura diante do mundo, né? O que a gente está fazendo com isso, né? O que a gente pode fazer, o que a gente efetivamente, como a gente efetivamente atua diante desses desafios que a gente está vivendo. Eu acho que essa discussão, embora ela pareça uma discussão profunda e distante da nossa realidade, ela nos aproxima bastante da realidade, com a possibilidade maior de perceber, né, esse momento extremamente crítico que estamos vivendo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui ouvindo, aprendendo com vocês. Agradeço a todos que participaram com as questões no chat, agradeço especialmente a turma da organização na pessoa de André, né, que fez de tudo para que esse momento acontecesse da forma mais organizada, mais bela possível. Então, a minha palavra para esse momento é realmente a gratidão, né? Grata por estar aqui com vocês, desejo a todos um bom evento, a continuidade do evento amanhã, certamente acompanharei aí pelo YouTube, como a turma acompanhou, muita gente acompanhando, estamos muito felizes do resultado positivo desse encontro de hoje à tarde, né? Entrando agora na fase do anoitecer para a gente levar para casa reflexões importantes. Muito obrigado, Milena. Obrigado, Danilo, Amanda e Alterides. Vocês apresentaram a segunda mesa com temas extremamente atuais, relevantes e certamente construíram percepções que contaminaram toda a nossa plateia e que vão fazer essas reflexões serem ecoadas, e essa reverberação vai certamente trabalhar e mudar muitas realidades. Então, nós temos aqui uma missão muito bonita, né, de fazer uma transformação nessa visão da diversidade que está sendo objeto de tanta agressividade. Amanhã, então, nós começamos a nossa programação a partir das 9h30 da manhã. Já deixo aqui, então, o convite e a lembrança da nossa jornada, que terá 2 mesas, uma pela manhã, uma tarde, e a conferência de encerramento. Grande abraço a todos e um bom fim de noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Grande abraço. Boa noite aí. Um último registro, nós não podemos deixar de agradecer ao Davidson e ao Diogo, certamente. que são os nossos intérpretes, Certamente. e que ficaram conosco durante todo esse período. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Davidson. Muito obrigado a vocês também. Valeu. Tchau. Tchau.